Então vou ler aqui o versículo primeiro que diz assim. Essa versão aqui é a nova versão internacional. Então ela é um pouquinho diferente. Comumente eu não estudo por ela, mas dessa vez eu quis trazer ela por conta que tem alguns versículos que ela vai ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Então o versículo primeiro diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, moralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Somente o versículo primeiro. E aí já resumindo aqui de forma rápida, Paulo está falando sobre pecado que estava acontecendo com a madrasta de um homem. E ele estava tendo relação com a sua própria madrasta. A Bíblia condena essa atitude, esta prática. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele está dizendo assim, ó, está acontecendo entre vocês coisas que nem no meio dos pagãos acontecem. Então perceba que a situação que Paulo está apontando era algo terrível, horrendo. Mesmo diante dos pagãos, ou seja, dos não cristãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, isso não é correto nem lá no meio dos ímpios. E é verdade, irmãos. Nem no meio dos ímpios isso é correto. Isso é uma imoralidade. E aí Paulo, nós vamos observar no decorrer da carta que o apóstolo Paulo, no decorrer do capítulo, que Paulo vai tratar sobre a forma que os irmãos de Corinto, eles agiram mediante esta atitude da pessoa, do irmão que estava cometendo imoralidade sexual. Eles simplesmente sentiam-se orgulhosos de não fazer nada, dizendo-se piedosos, amorosos, nós estamos praticando o amor. Então vamos lá, sobre a questão da disciplina, que é o que os irmãos de Corinto resolveram não fazer, e o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância da disciplina. Eu trouxe aqui algumas citações, trazendo Warren Wiersbe sobre a disciplina na igreja. Eu trouxe 3 citações dele. Ele diz assim, ó, nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Então, todas as citações que eu trouxe agora, nesta página aí, é de Wiersbe. Ele é um comentarista americano que tem aí muita coisa boa para aprendermos com ele. Então, na verdade, eu já até falei aqui que a igreja não é composta por pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos. Por isso que nós necessitamos diariamente da misericórdia do Senhor, sim ou não? Todo dia nós precisamos da misericórdia do Senhor. E o Wiersbe, ele diz que nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana não pode servir de pretexto para o pecado. Ou seja, já que o pastor falou que nós não somos perfeitos, então eu posso pecar. Não, senhor. Não, senhora. Nós não devemos pecar. O pecado nos distancia da presença de Deus. O pecado faz com que nós tenhamos vergonha de Deus. É isso. Aquele que peca, ele sente vergonha do Deus poderoso. O Wiersbe também ele diz assim, assim como os pais precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. Ou seja, irmãos, todo filho que o pai só diz sim, sim, sim para ele vai ficar um menino mal criado, sim ou não? Vai ficar um menino mimado. E menino mimado não é bom. Então, para isso que tem a disciplina. De vez em quando, o pai chama o menino para conversar, dá uma bronca. Os meus filhos, se eu olhar para eles assim, diferente, ele já sabe, opa, fiz alguma coisinha de errado, depois papai vai conversar comigo. Eu não bato nos meus filhos, né? Mas eu converso com eles para educá-los. E educação em amor. Educação em amor. Porque se você deixa de qualquer forma, os meninos crescem de qualquer jeito. Na casa de Deus não é diferente. Se alguém faz alguma coisa de errado e simplesmente você deixa para lá, não fala nada, o que acontece? A pessoa vai entender no seu subconsciente, eu posso fazer de novo. Não é errado porque ninguém falou. Não é errado porque ninguém comentou. Então nós precisamos atentar sobre o que é certo
E o que é errado é errado. Se você fizer alguma coisa de errado, sim, é bom que alguém lhe corrija, para que você saiba que você cometeu um erro. Tem gente, irmãos, que erra pensando que está fazendo o que é correto, não é verdade? Tem gente que erra e ele vai errar de novo, e vai errar novamente, porque ninguém falou que estava errado. E na cabeça dele estava fazendo certo. Então é por isso que é bom você ter a humildade, a hombridade para ouvir uma correção. E aí na igreja não é diferente. A disciplina na igreja nada tem a ver com a caça de um transgressor. Ninguém está procurando, deixa eu ver aqui, não é caça às bruxas, não. Procurando um transgressor que errou para condená-lo. Antes, é constituída de um grupo de irmãos profundamente entristecidos, desejosos de restaurar um membro caído da família. Então, a disciplina ela tem o desejo de trazer uma restauração na vida daquele que errou. E Jesus, ele nos ensina sobre este amor. E aqui, meus amados, nós vamos ver sobre a disciplina que é necessário na igreja. E a disciplina não é somente aqueles 3 meses que o irmão passa sem poder ceiar, sem poder cantar no conjunto. Não, não é só isso não. Disciplina é o fato de sim, o pastor conversar, o seu líder conversar com você, corrigir você, explicar para você o caminho correto, para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, caminhar do jeito que Deus quer que nós venhamos caminhar. Então vamos lá. O pecado em questão está aí no versículo 1, que eu li, e eu vou ler mais uma vez, que diz assim, ó, geralmente se ouve, aí já na versão Almeida, Revista e Atualizada, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O que estava acontecendo na igreja era isso. Era alguém que estava se envolvendo com a esposa do seu pai, que não era sua mãe, era sua madrasta. Eu já falei e vou repetir. Isso lá no mundo é errado. Dentro da igreja também é errado. E o que aconteceu, pastor? Vamos lá, versículo 6. Versículo 6, aqui eu trago Levítico, capítulo 18. E aí o versículo 6, 7 e 8, lá no livro da lei, lá atrás, a Bíblia ensinando que essa prática é errada. O que diz? Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, até a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. Estou trazendo esse versículo para mostrar-lhes que a Bíblia é sagrada, desde Levítico, olha lá, Levítico capítulo 11, capítulo 20, versículo 11, diz assim também, o homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. A Bíblia sagrada, desde o Antigo Testamento, mostra que essa atitude, esta prática é errado, é pecado. E Paulo está dizendo, no capítulo 5, versículo 1, e dizendo assim, olha, lá no meio dos gentios isso é errado, e vocês estão praticando. Tem gente no meio de vocês que está praticando. E meus irmãos, vamos pensar aqui. Imagina alguém fazendo alguma coisa de errado no meio dos irmãos. Até aí, nós temos uma pessoa errando, sim ou não? Tem uma pessoa errando. Mas o problema que Paulo vai trabalhar aqui com a igreja de Corinto é que os irmãos, e aí nós vamos ver isso a partir do versículo 2 em diante, os irmãos simplesmente não fizeram absolutamente nada diante disso. Ou seja, uma coisa é alguém errar, isso é um erro. Mas outra coisa é todo mundo concordar com o erro daquele alguém e não fazer nada. Então está todo mundo compartilhando do mesmo erro. E Paulo nos mostra, a partir do versículo 2 em diante, como foi a reação daquele povo diante do pecado. Versículo 2, na Almeida, Revista Atualizada, diz assim, ó, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar,
para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aí a versão internacional diz assim, ó, vocês estão orgulhosos. Vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então os irmãos, eles estavam se orgulhando e dizendo assim, não, nós somos tão bons, nós somos tão misericordiosos, que o cidadão pecou, errou, e nós não fizemos nada com ele. Os irmãos estão entendendo aqui o que Paulo está falando com eles, no versículo de número 2? Isso mesmo. A verdade é, meus amados, que nós não podemos pegar o pecado e colocar debaixo do tapete. O pecado tem as suas consequências. O erro tem suas consequências. É aquela história que a gente fala, né? Uma hora a conta chega. E a igreja estava pegando o pecado, colocando debaixo do tapete. O que a Bíblia fala? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que a Bíblia ensina é isso. E o que nós devemos trabalhar é o que a Bíblia Sagrada ensina. Se existe misericórdia para quem confessa e deixa, para quem se arrepende, deixa de lado o pecado, então o que nós temos que fazer é seguir a instrução da palavra de Deus. E não dizer assim, rapaz, mas fulano de tal é tão gente boa. Fulano de tal é tão gente boa. A gente trabalha ali na nossa convenção, como membro da mesa diretora, e essa semana que passou, inclusive, tivemos uma reunião que começou às 10 horas da manhã, terminou às 2 horas da tarde, sem ninguém almoçar. Vamos almoçar a partir desse horário. E eu tinha tomado café às 6h30 da manhã, diga misericórdia. Eu estava desse jeito aí, irmãos. Certo? Fazendo o quê, pastor? Resolvendo problema dos outros. Eu falo assim, o pessoal arruma problema, aí sobra para nós para poder ficar aqui tratando, conversando, obrigado, resolvendo, administrando. E uma das coisas que eu particularmente, meus amados irmãos, falo constantemente lá, é que nós não podemos pegar um erro e encobrir com outro erro. Ou seja, se alguém errou, aquele que errou precisa pagar pelo seu erro. Porque às vezes querem pegar, trocar de lugar, ir para um lado e para o outro, e eu sou o primeiro a dizer, eu não concordo com essa prática. É bem verdade que somos 15, e às vezes a gente fica como um voto vencido, mas eu deixo a minha palavra, eu não concordo com essa prática, conste ata aí, e por aí vai. Porque quem erra precisa de correção. Se não há correção, a pessoa quer continuar errando e por aí vai. Então vamos lá. Os coríntios se vangloriavam, gabavam-se do fato de terem uma mente tão aberta, olha só. Eles eram um cidadão de mente tão aberta, e esse negócio é perigoso, irmãos. Nós somos mente aberta, tem problema não. Nós somos misericordiosos, piedosos. E na cabeça deles era isso, era mente aberta. Esse é o evangelho novo. Que dizem de novo, né? Porque o evangelho sempre é o mesmo. O evangelho não muda. O que era pecado lá atrás continua sendo pecado hoje. Continua sendo errado hoje. E aí o povo quer estar com essa história, não, mas a igreja hoje está mais atualizada, misericórdia, irmãos. A igreja não pode remover os marcos antigos, como diz na palavra de Deus. Do jeito que era lá atrás, continua sendo hoje a luz da palavra do Senhor Jesus, e nós devemos continuar servindo a Ele em nome do Senhor. Esse negócio de mente aberta, e aí o que era pecado lá atrás parece que não é mais hoje, irmãos, isso não é o que a Bíblia ensina. O que era continua sendo. E nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, fugir da tentação, correr da tentação. Quando a Bíblia nos ensina a fugir da tentação, irmãos, é porque nós não somos, tem gente diz, não, mas eu sou crentão. Tem isso, irmão? Tem não, irmãos. Não tem esse negócio de crentão, não.
Ah, isso aqui é crente demais, ele aguenta a tentação. Não, Senhor, se a Bíblia diz que é para fugir da tentação, então foge, não adianta se aproximar, porque quem se aproximar e pensar que vai suportar, não vai, infelizmente, vai se deixar levar, certo? Então, qual é a recomendação da Bíblia? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritualmente, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Então, a gente tem que saber como administrar quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém peca. Porque a vontade da igreja, de forma nenhuma, é nem cobrir o pecado, não pode ser essa a atitude da igreja, nem cobrir o pecado, e nem tampouco, meus amados irmãos, deixar de qualquer forma, deixar de qualquer jeito, ou seja, matar a pessoa que errou. Eu não posso nem cobrir o pecado e nem matar a pessoa que errou. Isso não é papel da igreja. O que a igreja deve fazer? O próprio Jesus nos ensinou, lá em Mateus, e a gente vai observar como é que é o procedimento. Mateus capítulo 18, versículo 15, está escrito: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará teu irmão. Opa, pecou contra você, vai lá e conversa com ele. Tenta tratar só você e ele. Deu tudo certo? Amém, está resolvido o problema. Versículo 16, mas, se não ouvir você, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, primeiro foi você e ele. Não deu certo? Leva a testemunha. Pastor, não deu certo. Se não as escuta, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Meus irmãos, o meu irmão, ele é obreiro lá em Natal, Rio Grande do Norte. E aí ele contratou um serviço numa loja que ele tem, com um irmão da igreja para fazer um serviço para ele. E aí ele caiu naquela de pagar antecipado. E os irmãos já sabem mais ou menos no final da história, né? No final da história é que o irmão não estava dando mais nem a parte do seu para ele, não terminou o serviço, ou luta, ou tribulação. E ele me ligou. Rapaz, o que eu faço agora? Você acha que esse tipo de assunto é coisa de a gente conversar com o pastor da igreja? Porque eu não quero ser fofoqueiro. O que eu faço? Isso não tem muito tempo não, foi esses dias agora. Eu falei, você já conversou com ele? Várias vezes. Ele nem atende mais minha ligação. Eu ligo para ele, ele só me ignora. Então, se você já conversou com ele, já tentou administrar só você e ele, não deu certo, converse com o pastor da igreja. E pastor, resolve isso também? Meu irmão, pastor resolve quase tudo nesse mundo. Tudo que é de problema vai para o pastor e o pastor vai conversar, vai aconselhar, vai orar. E aí é assim mesmo que vai funcionar. E aí ele foi lá conversar com o pastor dele para poder tentar administrar. Se enquadra mais ou menos nesse negócio aí, irmãos. De Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo de número 17. Então a verdade é que os problemas devem ser resolvidos. Mas resolvido primeiro com acordo. Tem gente que qualquer coisa, eu vou para a justiça. Cuidado, crente. Você é diferente. Você é santo, você é servo, você é sal, você é luz. Então, imagina só 2 irmãos lá na justiça, misericórdia aí, imagina só, eu e o presbítero Amorim, nós 2 lá. Um tirou o óculos do outro, aí não devolveu, aí vai para a justiça. Oh, meu Deus. Aí o juiz, rapaz, vocês 2 crentes, 2 servos de Deus, aqui na minha frente, brigando para resolver o problema de vocês. Vocês não são crente não? Já pensou, irmãos? É melhor eu e o irmão Amorim se ajeitar por aqui, devolver o óculos, conversar, dar tudo certo entre nós, sim ou não? É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, meus amados irmãos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá. O exemplo do fermento, versículo 6 e versículo 7. Deixa eu colocar na tela para os irmãos.
Não é boa a vossa jactância. E aí eu coloquei aí a tradução de jactância para facilitar para nós. Vaidade, orgulho, arrogância, inclusive a NVI já trata já como orgulho. Não é bom o vosso orgulho. E Paulo diz, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermenta faz levedar toda a massa? É isso que o apóstolo está falando. E, meus irmãos, alimpai-vos, pois, o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O apóstolo Paulo está fazendo alusão à festa dos judeus, a Páscoa. Escute só isso aqui para você contextualizar este texto. A história mostra que quando se aproximava a Páscoa, todo judeu precisava pegar o ambiente que era feito o pão e limpar ele completamente. O ambiente que era feito o pão tinha que ser todo limpo. Para quê, pastor? Para tirar todo o fermento. Eles precisavam também limpar todo o ambiente que era guardado o fermento. E aí era feito um limpa em absolutamente tudo. Depois que eles limpavam tudo, eles pegavam uma lanterna e saíam procurando dentro de casa para ver se algum local tinha fermento. Eu não estou falando de forma figurativa, não. Eles faziam isso literalmente. Eles saíam procurando onde tinha fermento para tirar todo o fermento de dentro de casa. Quando eles terminavam todo esse processo, eles levantavam a mão para o céu e diziam, Senhor, eu procurei tirar todo o fermento que eu encontrei dentro da minha casa. Se porventura ainda tiver algum fermento que eu não encontrei, tira e limpa também o meu coração. Era essa oração que eles faziam. Os judeus faziam dessa forma. E aí Paulo está dizendo assim, olha, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E eu trouxe aqui alguns exemplos sobre a questão do fermento. Os irmãos podem acompanhar. O fermento representa o quê? Ele é pequeno, mas é poderoso. É ou não é verdade? Por que é poderoso, pastor? Meus irmãos, porque hoje em dia, na verdade, eu lembro quando minha mãe fazia bolo, ela colocava a massa do bolo e ela colocava o fermento. Hoje, para fazer bolo, já tem aquela massa pronta com o fermento já no ponto certo, não é mais ou menos assim? Não é? Nem precisa colocar os fermentos separadamente. Porque antigamente, se colocasse mais fermento do que o que era, aí o que acontecia, irmãos? Um pouquinho a mais de fermento do que o que era necessário, derramava o bolo, não ficava bom, aquele negócio terrível. Não era assim? Hoje está mais fácil fazer o tal do bolo, porque já tem já a massa pronta junto com o fermento. Maravilha. Mas o que eu quero dizer é que um pouco de fermento, ele é poderoso. Ou seja, não precisa muito para fazer muita coisa. E Paulo está dizendo que um pouquinho de fermento estraga a massa inteira. O que mais, pastor? Outra observação. O fermento trabalha em oculto, irmãos. O fermento não trabalha todo mundo vendo, não. Ele trabalha em oculto. Isso é perigoso, sim ou não? Já pensou, trazendo aqui, para o meio do povo de Deus. Já pensou se alguém quer agir como fermento? Só um pouquinho faz muita coisa. Que ele é poderoso. Segundo, ele trabalha em oculto. Pastor, traduz para ficar bem fácil aí para nós, irmãos. Como é a Bíblia, viu? É a Bíblia. Do jeito que está na Bíblia aqui, a gente pode ler e fazer aqui o direcionamento para nós vigiar. Porque a Bíblia está aqui para nós vigiar. Já pensou chegar aqui eu e o irmão Amorim? Fica aqui em pé. Um Amorim. Olha aí, fala aí de novo. Tô sabendo já, pai. Tá vendo aí? Oculto, ninguém está nem vendo, né? Só nós dois aqui. Fica de costa aqui que não está ninguém vendo. Viu? Cuidado, irmão Amorim já foi em cima, viu? Ele disse, quando eu falei assim, ninguém está nem vendo, né? Aí ele falou assim, mas o senhor... Então é isso, irmãos. O problema do fermento é que ele pensa que está trabalhando em oculto. Só que pode... Os obreiros não estão vendo, o pastor não está vendo, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha. Só que o Deus Todo-Poderoso sempre está contemplando. Sempre está contemplando. Eu lembro assim, vagamente, alguém falando que fulano de tal foi em um ônibus
E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, e aí não viu ninguém conhecido. Aí começou a olhar para uma mulher, de forma que não deveria estar olhando. Olhou para um lado, olhou para o outro, e parece que não tem ninguém conhecido aqui não. Aí começou a olhar para a mulher de forma que não deveria estar olhando, como cristão que ele é. Diga misericórdia. Porque pode ser que não esteja ninguém conhecido vendo, mas o Rei da Glória, aquele que tem um olho que tudo vê, como chama de fogo, sempre está olhando para nós, e nós precisamos estar em constante vigilância em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o problema do fermento é que ele é pequeno, mas é poderoso. Trabalha em oculto. Terceiro, pastor. Terceiro, é que faz a massa inchar e se espalha. E aí está o problema. Porque na igreja a gente não quer que inche. A gente quer que cresça com qualidade. A gente quer que cresça com raiz. A gente quer que cresça com base, oh glória a Deus. É isso que nós queremos. Ninguém quer que fique inchado, porque inchado não tem um bom crescimento e às vezes no meio fica oco. Bom mesmo é quando cresce com base, com raiz. E assim, o nome do Senhor Jesus é poderosamente glorificado. Quem pode dizer amém? Então, primeiro, se a Bíblia fala que um pouco de fermento prejudica toda a massa, primeiro, eu tenho que ter cuidado com o fermento. Eu tenho que ter cuidado. Certo? Eu tenho que ter cuidado. Se eu perceber alguém que está mais para fermento do que trigo, eu tenho que ter cuidado. Não é isso? Porque não tem o trigo e o joio. Não estou falando nem do joio, não. Estou falando mesmo de fermento. Se tem alguém que eu vejo, opa, rapaz, isso aqui parece que é mais fermento do que trigo. Então tome cuidado, fique distante, viu? Essa pessoa não vai associar coisas boas para você, não vai trazer edificação espiritual para a tua vida, não vai trazer bons conselhos para você, não vai. Vai trazer coisas que não vão edificar a tua vida espiritual. Então tenha cuidado. Segundo, além de ter cuidado com outras pessoas que podem ser fermento, tenha cuidado para você não virar fermento. Cuidado. Porque às vezes a gente quer olhar muito, ó. Deixa eu ver se o irmão aqui é fermento. Deixa eu ver se a irmã aqui é joio. Deixa eu analisar. Cuidado com essa análise demais. Porque está escrito assim, ó. Examine-se, pois, o homem. Isso mesmo. Cada um examine-se a si. Tome cuidado consigo. Se cada um de nós tiver cuidado consigo mesmo, orar mais, ler mais a palavra, vigiar mais, oh glória, meus amados, o céu vai ficar feliz, Jesus vai ficar contente, o nome do Senhor vai ser glorificado, as vidas irão se render a Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Então bora caminhar por esse caminho de estar servindo e amando a Deus, se desviando do pecado, se desviando das coisas do mal. E assim Jesus ficará contente conosco. Glória a Deus. Versículo de número 9, vou já encerrar. Diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Deixa eu colocar na tela para os irmãos. Ou com os impuros. Essa é a recomendação da palavra de Deus. E aqui, contextualizando, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês não fizeram nada com aquele que cometeu o erro. Vocês estão se associando com ele. Não se associem com ele. Mas deixa eu aplicar isso aqui, meus amados, fora desse contexto aqui para nós cristãos. Que nós tenhamos o cuidado de não se associar com pessoas imorais. De não se associar com pessoas impuras, de não se associar com pessoas que você sabe que vai falar só coisa que não edifica, que não engrandece o nome do Senhor. Gente que você senta para conversar e você não vê coisa boa de Deus, ou coisa terrível é você sentar para conversar com alguém e aí você fica amargurado, você fica triste, você fica angustiado, é só coisa ruim.
A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de Deus, imagina, eu duvido você sentar numa mesa, no finalzinho da tarde, para conversar com alguém que passou o dia lendo a Bíblia, orando, oh glória a Deus, e aí você sair angustiado e preocupado. Vai sair não, vai sair feliz e cheio de Deus. Agora, se você se sentar do lado de alguém, oh Jesus, tem misericórdia, Senhor, que passou o dia todinho se corrompendo, envolvendo-se com as coisas deste mundo, meu filho, coitado de você, você vai ser bombardeado também com coisas do mundo, com coisas vãs, com coisas vis. Então, te aproxima de quem vai te aproximar de Deus, oh glória a Deus. Seja amigo de quem é amigo de Deus, oh glória a Deus. O bom amigo é aquele que é amigo de Deus, que te aproxima para Deus, e assim, através dele, vocês dois ficam mais íntimos do Senhor Jesus, oh glória. Porque tem amigo, irmãos, que convida para tudo. Convida para tudo. No meu meio, como o meu meio praticamente 100% é cristão, eu não tenho muito essa dificuldade, viu, irmãos? Eu não tenho. Mas eu fui jovem, 17 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. Aí os meus pais não eram evangélicos, a família deles também não, e a gente saía para aniversário, ia com ele para casa da família, e eu sei mais ou menos como é que funciona. Hoje o meu meio é um meio evangélico. Eu estou aqui aos irmãos da igreja. Eu vou para a CEADEP aos irmãos no interior do ministério. Então, onde eu vou, são os irmãos envolvidos. E quando eu não estou no meio desses irmãos, por exemplo, hoje eu saí com a minha esposa. Aí vai eu e ela resolver uma coisa, resolver outra. Ela do lado, para onde a gente vai, está todo mundo junto, dando glória a Deus, dizendo aleluia. Todo mundo já percebe, e graças a Deus, percebe, rapaz, esse pessoal é diferente, é crente, tem graça, tem luz. É diferente. Então, eu não tenho muita essa dificuldade quanto a isso, mas eu sei que muitos dos meus irmãos têm. Por trabalhar em local onde pessoas não são cristãs, por estudar, faculdade, por aí vai. Então, cuidado quem se aproxima de você. Cuidado quem chega para trazer más conversações para você. Cuidado com esse povo que não tem nada de Deus. Vigia em nome de Jesus de Nazaré, meu filho. Vigia, porque o que Jesus tem para a tua vida é melhor, glória a Deus. O que Jesus tem para a tua alma é melhor, glória a Deus. O que Ele tem para cada um de nós é bem melhor e vale a pena, como diz a palavra, ser fiel a Deus. Porque aquele que permanece fiel, está escrito, dar-te-ei a coroa da vida. Vai chegar um grande e glorioso dia que para aqueles que permanecerem fiéis, Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados para se encontrar com Ele nas nuvens e estaremos para todos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então vigia. Vigia com as amizades. Vigia com quem se aproxima de você. Vigia com quem oferece coisas para você e parece que são coisas boas. Porque o diabo, ele é sagaz, é traiçoeiro. O diabo é desse jeito. Ele é traiçoeiro, ele chega apresentando algo que parece que é bom, mas se você não vigiar, você vai se perder, meu filho, minha filha. Então, em nome de Jesus, vigia, olha para Cristo, olha para o céu, olha para o que Deus tem para a tua vida. E vamos continuar aqui, na presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 11, esse não está no slide, mas eu quero ler para os irmãos. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, olha, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Meus irmãos, eu sempre falo que mesa é local de comunhão. Na Bíblia, pode observar, mesa é local de comunhão. Então, cuidado quem entra na sua casa e quem senta na sua mesa. Porque mesa na Bíblia é local de comunhão. Se eu coloco qualquer pessoa, e você está entendendo a expressão de qualquer pessoa aqui, na mesa da minha cozinha,
biblicamente, eu estou tendo comunhão com aquela pessoa. Então, cuidado, vigia. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui através dessa palavra. Vigia. Quem você tem comunhão? Quem senta na mesa com você? Jesus de Nazaré, ele tem por cada um de nós uma preocupação gigantesca, porque ele quer o melhor para nós. E quando ele vê algum de nós saindo um pouquinho da brecha, ele já chama e diz: meu filho, fica aqui comigo porque eu tenho coisa melhor para você. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que Jesus nos abençoe e derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos dê a graça para sim sabermos administrar o erro e que nós venhamos em nome de Jesus ter o cuidado com o fermento, para que nós não vamos nos envolver com o fermento e nem ser o fermento. Que Jesus nos dê esta graça para caminharmos firmes e fortes na presença do nosso bondoso Deus. Evangelista Idelso, ore aqui ao Senhor, encerrando. Na oração, quero que o Senhor agradeça também a Deus por todos os livramentos que Deus nos deu durante esse período de feriado, que traga em paz também aqueles que estão voltando de viagem ainda, para que nós possamos assim continuar sempre felizes na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos muitos livramentos que o Senhor tem nos dado durante esses dias. Pai, nós Te apresentamos os Teus filhos, Senhor, que estão retornando de viagem. Pai, traz em paz e em segurança. Nós também, Senhor, agradecemos, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. E assim, Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, nos dá uma noite de paz e comunhão contigo e um dia amanhã, Senhor, abençoado para a honra e glória do Teu santo nome. Nós a